Assim, a minha referência, a minha memória de infância é muito feliz, né? De uma infância gostosa, de ter tempo. Ah, sim, eu tinha as minhas super amigas, né? Éramos uma turma de 4. Era eu, a Tata, a Nilva e a Claudineia. E acho que ali também começa a minha clareza de outras realidades. Até me emociona um pouquinho, porque a vida delas era dura, né? E pra gente começar a brincar, precisava fazer um monte de coisa antes delas poderem se liberar, né, pra vir brincar. Então eu acordava, a primeira coisa que eu ia fazer era ir rapidinho pra casa da Tata e da Claudiné, que eram irmãs, que elas trabalhavam mais que a Nilva. A Nilva era mais leve, assim, isso com, sei lá, 10 anos, 11 anos. Mas tinham várias coisas que tinha que fazer, tinha que botar as roupas no varal, tinha que fazer não sei o que lá, tinha que levar a comida para os porcos, que era lá do outro lado da colônia, que demorava um pouco, e que era suja, era uma comida chata de levar. E só depois que fizesse todas aquelas coisas da manhã, elas podiam vir brincar. Então eu lembro de acordar muito cedo e chegar e ter uma prontidão ali para ajudar e resolver isso logo para a gente ir para o que interessava, que era brincar. E, e aí todo um outro universo de valores se apresentando para mim e me provocando muito desde muito pequenininha, né? Obviamente eu não tinha nenhuma dimensão naquele momento de julgamento, de trabalho infantil ou qualquer coisa, pelo contrário. Eu tinha uma profunda admiração pelas meninas e um pouco vergonha do meu lugar, né? De que não precisava fazer nada daquilo. Então eu me vi rapidamente como alguém que precisava sim fazer junto com elas, né? Não, eu acho que a vulnerabilidade humana, ela não passa desapercebida para mim nunca. Em nenhuma cena. E eu acho que tem a ver com esse comecinho de vida, com essa infância que a vulnerabilidade se apresentava e que eu via que para muitos era muito normal. Entrava, vinha pedir, que bom, vai para a cidade, mas para mim vinha com uma carga emotiva muito grande, sempre. E continua, né? Ontem eu estava no centro e a quantidade de pessoas que eu fui vendo na rua, né? Eu entrei no metrô, tive uma crise de choro de falar, não é possível. Fui aprendendo isso, eu acho, de olhar, de conhecendo essas vulnerabilidades, mas me aprofundando de verdade nas possibilidades, né? Que às vezes eu enxergava aquela criança muito como um poço de dificuldades. E aí depois, quando você vai chegando mais perto, você vai vendo que é um ser humano como você, né? Que com coisas, com dificuldades e com muita coisa boa e linda. E logo no começo da faculdade eu já comecei também com trabalhos voluntários, logo no início. E na faculdade eu entrei no abrigo. Então ali começou também eu comecei a trabalhar na Sampaio Viana, que era a grande organização que acolhia. Inclusive, assim, eu nem meio que por acaso, porque tinha uma unidade da Sampaio Viana ali no Pacaembu, né? Uma unidade da FEBEM no Pacaembu que se chamava Sampaio Viana. E eu fui lá e fazer o trabalho voluntário e a hora que eu entrei naquela casa, de verdade mesmo, eu sabia que eu nunca mais ia sair desse universo, assim, nunca mais, não sei, mas foi uma coisa que me convocou muito fortemente, falando, é aqui que eu quero trabalhar, tem muita coisa para fazer. Era uma casa com 450 crianças de 0 a 7 anos e estavam pensando como é que vão fazer casas pequenas, ainda muito sem saber como isso ia acontecer. E aí eu entrei num projeto que existia lá, que era um projeto de estimulação de bebês, que era uma possibilidade de um trabalho individualizado com uma bebê, que foi com quem eu trabalhei um bom tempo, e que assim, me impactou demais, porque realmente era aquela unidade, embora fosse até uma das boas do Brasil, porque a gente está falando do Pacaembu, com muito dinheiro, com muito trabalho voluntário, numa região nobre, mas muito, muito triste. Uma infância muito triste, né? Assim, aqueles berços enfileirados, aquelas fotos que a gente vê que parece que é de outro mundo, mas que é de onde eu tava lá na minha juventude, né? E pegando o bebê, mas quem que é a Nathalie? Que ninguém nem sabia quem que era e qual que era o berço, e aí tinha todo um desejo lá de construir os prontuários melhor, porque as crianças, ninguém sabia direito a idade, onde, quando tinham nascido. Então eu lembro
das técnicas lá, buscando projetos para ter mais identidade, nome, que pudesse ter a idade. Não, mas os berços eram coletivos, aí estavam tentando fazer que cada uma tivesse o seu bercinho, mas não tinha nem um ursinho que era só de cada uma. As roupas todas muito coletivas, né? Eu falava, nossa, isso não pode ser bom, né? Então eu era uma das poucas coisas que a Nathalie tinha que era só dela, né? E eu ia, acho que não me lembro se era 2 ou 3 vezes por semana para passar 2 horas e levar lá o sol e pisar na grama e ficar ali fora e dar risada e brincar de serra a serra e enfim, né? Aquelas coisas todas que ela foi mudando muito. Ela foi mudando muito, de um bebê triste, com carinha de doente. Ela tinha uma carinha de criança adoecida mesmo, né? E com 2, 3 dias por semana, com 2, 3 horas de realmente um envolvimento, afeto, né? E eu realmente me envolvi muito, gostava muito dela, né? E queria estar junto, não via a hora de chegar o dia. Então ali foi muito marcante, eu acho, para mim, dessas relações, quanto que esses encontros humanos, afetivos, né, marcados por uma dimensão afetiva importante, são transformadores. Eu lembro de uma mãe, uma menina que devia ter uns 15 anos e que era muito agressiva com o filho, muito agressiva, ela brigava, ela xingava, ela batia, né, ela estava... E eu lembro dos encontros que a gente foi tendo, em que eu perguntei para ela, mas você gosta de ser assim com eles? É assim que você quer ser assim ou é assim que você está conseguindo? E aí ela falou muito da mãe dela e da história com a mãe dela, que era o jeito que a mãe dela sempre tinha sido com ela, por isso que ela estava no abrigo, e que era assim mesmo, e até o momento que ela deu uma desmontada e chorou muito, falou, não, eu não gosto, eu não queria ser assim. Então, assim, esse processo de uma olhar para a história da outra e aprender com a história da outra, e de circular as histórias, e dela poder falar no grupo disso, essa foi uma mãe que foi absolutamente transformada pela possibilidade de olhar para a sua história, de pensar na história dela e de reescolher, né? E ter mais consciência de quem ela estava sendo e o que ela queria ser. Eu falei, nossa, isso aqui é muito transformador, é muito potente você parar para olhar para a tua história, entender melhor. E aí eu pensei, bom, qualquer criança pode ir transformando seus sintomas em palavras se a gente cria um espaço em que ela pode falar sobre quem ela é, o que ela espera, os medos, os desejos. Então, só que aí de novo veio aquele incômodo mas só elas? Quantas crianças tem aqui em São Paulo? Quantas outras precisariam? Será que tem espaços que estão escutando? E aí a gente vai lá e pensa, não, então eu quero fazer isso com mais 10 abrigos, com mais 100 meninos, eu quero ampliar. Na verdade, acho que naquele momento o projeto chamava-se Fazendo História, que depois virou Fazendo Minha História e depois o Instituto emprestou o nome, né? Então, mas era Fazendo História. Então, fazendo história, vamos ler histórias, ouvir histórias, contar história, registrar história. E aí é que a gente se junta e fala, vamos fundar uma organização que possa unir essas estratégias e atuar de forma mais conjunta dentro de um serviço de acolhimento, transformando aquele espaço institucional também, oferecendo uma coisa mais holística. E acho que agora a gente fala, né, que a gente já está na vida adulta, que o Instituto já não é mais uma criança, já não é mais um adolescente, a gente tem experiência acumulada. Quantas pessoas existem hoje aqui no país que estão trabalhando com serviços de acolhimento há 20 anos, há 25 anos ou há 15 anos que nem o Instituto? Assim, nós temos uma experiência acumulada, a gente já sabe do que a gente está falando, não que a gente não tenha muito a aprender, mas eu acho que isso nos dá também uma responsabilidade de pensar em oportunidades de atuação diferentes. Não existe cuidar de mim, cuidar do meu mundo. O meu mundo e o outro é tudo uma mistura só. Realmente não existe, né? Então a dor do outro é uma dor que é minha mesmo.